será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Já está no ar o Jornal da Fonte desta sexta-feira, 6 de junho de 2014. Confira agora os principais destaques dessa edição. Corpo de Bombeiros alerta para cuidados com fogos de artifício. Copa do Mundo e festa junina aumentam as chances de queimaduras. Investir em tecnologia é saída para quem quer crescer no mercado varejista. Comerciantes esperam que Copa do Mundo não atrapalhe Dia dos Namorados. E ainda, na última matéria sobre a escalada da violência, torcedores que frequentam estádios de futebol reclamam da falta de segurança. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Fonte. O perfil do cliente tem mudado ao longo dos anos. Mais bem informados e exigentes, eles exigem que empresas se atualizem para atender às necessidades do público. O encontro de empresários de todo o país, realizado hoje em Goiânia, discutiu as novas demandas da área. Vender e comprar são duas das mais comuns e repetitivas ações humanas e que sempre andam juntas. A tecnologia, por exemplo, tem sido grande foco de atenção dos consumidores diante das vitrines. São celulares, smartphones, computadores, laptops, enfim, uma ampla variedade de opções para atender aos mais diferentes gostos. Então, se hoje as pessoas passam horas e horas diante desses objetos, que conectados à internet possibilitam quase tudo, é de se considerar que o mercado não pode deixar passá-lo desapercebido. E é assim que o ciclo da compra e venda se mantém, com consumidores antenados às tecnologias e vendedores buscando se adaptar a ela, ou ao menos devendo tomar tal iniciativa, como explica o presidente do maior grupo varejista do Centro-Oeste em palestra sobre o impacto da tecnologia nas relações de consumo. Isso é informação para o consumidor, isso é poder para o consumidor que vai ajudar ele a definir aonde comprar, que vai ajudar ele a, com mais informação, saber fazer as suas escolhas. E quem souber trabalhar isso de forma melhor, é claro que vai se destacar encantando, tendo a preferência, tendo a lembrança desse consumidor. Carlos Luciano não tem dúvida de que o mercado é quem deve buscar atender às necessidades dos clientes e não este se adaptar às possibilidades disponíveis e assunto encerrado. As empresas têm que estar preparadas, aliando tecnologia, aliando inovação a algo que é fundamental e que a vida inteira vai ter, que é o atendimento, o cuidado, o interesse genuíno de fazer com que esse cliente que está se interessando pelo seu negócio, pelo seu produto, quer seja pela internet ou quer seja vindo até a uma loja, que ele seja atendido com tapete vermelho, com todo o cuidado que ele merece. A presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, Elenir Queiroz, aprova e recomenda o uso das tecnologias como meio de impactar as vendas. Se você fura o pneu do seu carro, você vai procurar a borracharia mais próxima, você vai ali no Google. Então, o mecânico, a borracharia, a padaria, todo mundo tem que estar cadastrado ali. E há menos de uma semana para a Copa do Mundo, o Procon Municipal pesquisou os principais itens esportivos à venda no mercado. E a maior surpresa dessa vez não foi a variação de preços, pelo contrário, muitos dos itens estão com preço quase igual nas lojas. O Procon Goiânia fiscalizou os produtos mais comercializados para a Copa do Mundo entre os dias 26 e 28 de maio no comércio da capital. A camisa oficial da seleção brasileira, bandeira para carro e corneta foram alguns dos 20 itens analisados em 10 estabelecimentos de artigos esportivos e lojas de presentes e utilidades visitados na capital. A menor variação ficou com a camisa oficial da seleção Canarinho, 4,35%. Ela foi encontrada com valores entre R$ 239,90 e R$ 229,90. Mesmo assim, o diretor do Procon orienta que o consumidor pesquise os preços antes de comprar. A variação naquelas que são marcas patenteadas, a variação não é grande. Agora, quando se refere à fabricação diversificada,
a variação é muito grande e aí o consumidor precisa estar atento para observar a qualidade do produto. Esses produtos também têm sido muito comercializados nas ruas de Goiânia. Aqui os preços são mais em conta que nas lojas. Se for comprado com atenção na qualidade, pode sair bem mais barato. Dependendo da localização do estabelecimento, do comércio, um preço mais salgado, um preço maior. Dependendo, ele vai conseguir um preço menor. Se os produtos estão em promoção, é claro que nessa situação também ele vai poder comprar um produto melhor por menor preço. E a marca também do produto. Tudo isso é determinante no que se refere a preço. E o Dia dos Namorados esse ano está meio ofuscado pela Copa do Mundo. Mais uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas mostra que o evento esportivo vai influenciar na escolha dos presentes. Veja na reportagem. O Dia dos Namorados está chegando e o que comprar para a pessoa amada? Roupa mesmo, calçado, alguma coisa assim. Uma calça, camisa, qualquer coisa assim. Ainda não sei, tem que dar uma olhada nas lojas, olhar as variedades, como é que tá aí, né? Perfume. Roupas, perfumes, calçados e complementos devem ser os itens mais procurados pelas pessoas que vão presentear os namorados no próximo dia 12. É o que mostra a pesquisa de intenção de compra do Dia dos Namorados realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiás entre os dias 20 e 25 de maio. O que as pessoas mais querem ganhar é vestiário. E com certeza uma camisa da seleção brasileira, uma meia, um boné da seleção brasileira, isso vai estar envolvido no meio com certeza. Por isso que o vestiário está sendo a principal pedida para o Dia dos Namorados. A pesquisa foi feita nos principais centros de compras da capital, com 591 pessoas de ambos os sexos, com idades a partir dos 16 anos. A pesquisa também revela uma curiosidade. Em 2013, as pessoas preferiram o comércio de rua para comprar o presente da pessoa amada. Mas este ano, os shoppings têm atraído a atenção dos consumidores pela facilidade e comodidade oferecidas. A intenção para este ano é de gastar de 50 a 150 reais com a compra do presente. Por conta do jogo do Brasil contra a Croácia no dia 12 de junho, o Wilson está programando tudo para comemorar os 8 meses de namoro no dia 10. Ele antecipou, inclusive, a compra do presente que será bem gordinho. Pretende gastar quanto, em média, aí, com o presente da namorada? Uns 200 e pouco com um presente, mais um jantar, né? A coincidência da abertura da Copa cair no mesmo dia da comemoração dos namorados vai mudar um pouco a rotina dos namorados neste ano. Como o jogo é quase no meio de semana, a gente acredita que não vai ter grande repercussão. O comércio deve funcionar até 1, 2 horas da tarde, forte. Né, e depois realmente as pessoas vão parar para assistir o jogo. Então a gente não vê grande influência desses jogos em relação, lógico, vai cair um pouco o movimento, que você vai ter um dia a menos para se comprar, para se negociar, mas no final, no fritar dos ovos, não vai ter grande repercussão, não. E foi homologado ontem no Congresso Nacional o projeto de lei conhecido como a PEC do Trabalho Escravo. Apesar do Código Penal brasileiro já estabelecer condutas que configuram o trabalho análogo à escravidão, esse projeto estabelece uma punição a mais para quem praticar esse tipo de crime. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, está conosco o presidente da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Goiás, o advogado Edson Veras. Doutor Edson, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Sergismar, boa noite a todo o público. Bom, doutor Edson, o Código Penal já prevê no artigo 149 4 condutas, né, que expõem, que colocam, que homologam o que de fato é o trabalho escravo. Que condutas são essas? Sim. Pela tipificação do Código Penal, 4 condutas, ela identifica a condição do trabalhador análoga à escravidão. A jornada exaustiva, o trabalho degradante, a servidão por dívida e o trabalho forçado, sendo que essas situações elas não necessariamente precisam existir concomitantemente. Qualquer uma delas configura o trabalhador na condição análoga à escravidão. Bom, esse projeto de lei, né, de emenda constitucional, essa PEC, ela não é recente. O que a PEC do trabalho escravo diz?
Na verdade, ela já se consolidou. A proposta de emenda ela já foi aprovada e promulgada. Então, a nossa Constituição ela já foi alterada para permitir, sendo identificado em alguma propriedade rural ou mesmo urbana, a ocorrência de trabalho análogo à escravidão, a expropriação dessa propriedade sem o direito de indenização. É isso que essa emenda constitucional ela trouxe. Existe alguma controvérsia nessa emenda constitucional? Sim. Na verdade, essa emenda constitucional, ela ainda não tem plena eficácia, porque ela condiciona, ela exige a regulamentação do conceito do que é o trabalho análogo à escravidão. Na verdade, apesar do artigo 149 já definir as condutas que estabelecem o trabalho análogo à escravidão, a emenda constitucional não absorveu aquele conceito do Código Penal e existe a necessidade da regulamentação dessa definição. Enquanto não existir a regulamentação, não tem como aplicar a emenda quanto à expropriação. E, na opinião do senhor, apesar do Código Penal já estabelecer essa espécie de conceito, está faltando alguma coisa? O que está propiciando a não definição, ou pelo menos a não exposição da definição desse conceito? Na verdade, Segismar, existe um conflito de interesses. Essa proposta de emenda constitucional, ela é de 1999 e ela nunca foi concluída, nunca chegou ao fim, não é? Porque existem interesses, especialmente da bancada ruralista, em relação à desqualificação do conceito atual do trabalho análogo à escravidão. Tanto que no projeto de lei, para essa regulamentação do conceito do trabalho escravo, duas condutas que eles pretendem que sejam removidas é a da jornada exaustiva e do trabalho degradante. Sem sombra de dúvida, a emenda constitucional é uma ferramenta poderosa para o combate. Se essa regulamentação ela modificar o conceito de trabalho escravo, dando uma permissividade, sendo mais flexível em relação ao conceito que nós já temos hoje, com certeza será um retrocesso. O ponto mais forte dessa PEC, agora homologada, seria o fato de que o produtor rural, ou até mesmo aqui mesmo na cidade, quem for pego colocando seus funcionários com condições análogas à escravidão, é a perca da propriedade? Esse é o ponto crucial da PEC? Com certeza, porque a legislação ela envolve conflitos de interesses, não é? Então, ao mesmo ponto, não é, que a emenda constitucional ela garante esse direito à expropriação, se ela estabelece um condicionador, não é, para essa aplicação, que seja a regulamentação, seria como se concedesse um direito, mas ao mesmo tempo não desse efetividade. E a nossa legislação está repleta de direitos não efetivos. Há mais de um ano houve alteração na lei dos domésticos, sem regulamentação. O servidor público está desde a origem da Constituição sem regulamentação do direito de greve. Então, a expropriação da propriedade que exista trabalho análogo à escravidão, ela só vai ter efeito depois da regulamentação. E como é que virá essa regulamentação? Aí é o ponto-chave, é a perda da propriedade. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente está debatendo um assunto que nem deveria existir, que é o trabalho análogo à escravidão, mas que infelizmente existe. Tanto é que foi tema aí de um projeto de emenda constitucional. Nós conversamos com o presidente do COETRAI Goiás, o advogado Edson Veras. Doutor Edson, obrigado por estar conosco, esclarecendo assuntos técnicos. E o nosso objetivo aqui na Fonte TV é trazer especialistas para esclarecer esses assuntos um pouco burocráticos. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa noite, a COETRAI se põe à disposição da comunidade goianiense. E o Corpo de Bombeiros está preocupado com queimaduras provocadas por fogos de artifícios. Os acidentes do tipo aumentam nessa época do ano por causa da festa junina. Mas também tem a Copa do Mundo que começa daqui a alguns dias. Por isso, a corporação faz uma série de recomendações para quem pretende usar os artefatos para comemorar. Mês de junho é tradicionalmente marcado pelas festas juninas e esse ano teremos Copa, um convite para soltar fogos de artifícios. Mas a beleza que eles proporcionam exige um cuidado especial na hora de manusear para evitar acidentes. Nós temos os fogos de artifício de classe A,
que ele é destinado a crianças menores de 16 anos. Então, as crianças menores de 16 anos só podem fazer o uso desse tipo de material, que é o famoso estalinho, muito utilizado em festas juninas. Aqui, nós temos os fogos de artifício de classe B, que ela pode ser utilizada para maiores de 16 anos. Do lado de cá, nós temos os fogos de artifício de classe C e classe D, que só podem ser utilizados e adquiridos por maiores de 18 anos. Então é um produto que pode gerar mutilações de membros, cegueiras e queimaduras. Então, para evitar esse tipo de acidente, toda pessoa que for fazer o uso desse tipo de produtos, ele tem que ler o manual de instrução que vem contendo todo o modo de se operar esse tipo de produto com segurança. Em 2013, o pronto-socorro para queimaduras registrou 34 acidentes por fogos de artifícios entre a última semana de maio e a primeira semana de julho. Isso representa um aumento de 30% no número de atendimentos registrados nos outros meses do ano. Em caso de acidentes com fogos, a primeira medida a ser tomada é lavar o local da queimadura com água abundante. Não pode passar pasta de dente, borra de café, todos esses mitos. Então não deve ser utilizado, deve somente utilizar água fria, acionar o corpo de bombeiros pelo telefone 193 ou encaminhar para a unidade de saúde mais próxima. O gerente dessa loja que vende os explosivos comemora a chegada do mês de junho. É que as vendas aumentam em 100%, mas chama a atenção. As dicas de manuseio dadas pelo fabricante devem ser seguidas à risca e, em caso de shows pirotécnicos, devem ter acompanhamento de um técnico blaster. Que é uma pessoa certificada para poder estar fazendo a montagem, o disparo e a desmontagem desses artefatos. São onde são usados artefatos como que eu posso dizer, de classe profissional, né? E que só pode ser usado por esse técnico blaster, que é certificado inclusive pela Polícia Civil. Para se evitar acidentes na hora de queimar os fogos, deve prender o artifício ao suporte, colocar fogo e se afastar. Os da segurança pública, você vai ver que a violência invadiu espaços que antes eram tranquilos. Os estádios de futebol se transformaram em verdadeiros campos de batalha. As ações violentas têm invadido também outro campo, onde deveria haver apenas alegria e emoção. Estádio Serra Dourada, importante palco de clássicos do futebol goiano e brasileiro. Por aqui já passaram importantes seleções de vários países do mundo. Mas os episódios envolvendo brigas entre torcidas organizadas têm afastado cada vez mais as famílias do estádio. O problema é que as brigas acontecem tanto dentro quanto fora do estádio e muitas vezes se estendem para vários pontos da cidade. Em dias de jogos de futebol, usar o transporte coletivo se transforma em um ato arriscado e a população acaba temendo a ação dos vândalos. Você sai de casa, você não sabe muitas vezes nem se você volta. Perigoso demais, né? Torcida organizada, é uma bagunça dentro dos ônibus. É perigoso demais, dá briga demais, o cara vem armado dentro do ônibus, tudo. O cara sente sozinho, né? E em meio a todo esse fogo cruzado em que estamos vivendo, nunca é demais dizer que todo cuidado é pouco. E os goianos pedem o fim da violência. E o prefeito de Aparecida de Goiânia visitou na manhã de hoje as obras do bueiro do Parque Tamanduá, que começou a apresentar problemas lá no começo de 2011, depois do forte período chuvoso. A previsão é que o serviço fique pronto em 4 meses. A obra de recuperação do Parque Tamanduá em Aparecida de Goiânia foi vistoriada pelo prefeito Maguito Vilela. No local estão sendo feitos os trabalhos de troca das manilhas velhas por outras novas e de maior diâmetro para dar conta da quantidade de água que passa por aqui. Todos esses locais aqui vão ser feitos substituição de galerias, com construção de galerias novas, variando de diâmetro de 600 a 1.500 milímetros. Essas galerias vão ser substituídas evidentemente, com as bacias todas divididas, vão ser 5 subbacias que vão ser subdivididas e lançadas no córrego. Cada subbacia dessa vai ser lançada no córrego. E esse córrego, esses braços aqui, vão ser construídos canais em gabião, para que não haja mais erosão.
A obra, orçada em quase 20 milhões de reais, irá recuperar toda a galeria pluvial e as erosões ao longo do parque. Com o passar do tempo, o problema foi se tornando grave e colocando em risco a casa e a vida de quem mora por aqui. Tinha noite que eu não dormia, passava a noite toda acordado aqui, vendo a minha casa aí derrotada, com as erosão. Agora tá segura? Segura, e estou sentindo firmeza, tá segura sim. É uma grande obra e que precisa ser feita, porque senão o risco de desastre aqui seria muito grande, com prejuízo enorme para milhares de famílias e quase que um bairro todo seria afetado. A obra de recuperação deve ter a duração de cerca de 4 meses e será definitiva para resolver o problema de erosões na região do Garavelo. E a BR-153 será interditada amanhã. A interrupção vai acontecer nas proximidades do posto Talismã para a instalação de mais uma passarela. Veja como serão os trabalhos. A interdição será para o içamento de uma passarela no quilômetro 510 da BR-153. A estrutura já começou a ser montada e a interdição neste sábado deve durar 3 horas e meia. A previsão é que ocorra entre 8h30 e 11h30 da manhã. Os 2 sentidos da via não serão interditados ao mesmo tempo. Os bloqueios serão da seguinte forma: das 8h30 às 9h50, interdição da pista principal sentido Goiânia-Aparecida. Das 10 às 10h15, bloqueio da pista principal sentido Goiânia-Anápolis. E a partir das 11h15, interdição total sentido Goiânia-Anápolis e Goiânia-Aparecida. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com Luiz Duarte, o programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você e até amanhã.